noite aí, galera do oitavo semestre. Vou gravar aí o primeiro vídeo para vocês. O pessoal aí me mandou uma dúvida sobre usufruto, né? Então a gente vai comentar aqui nesse vídeo um pouquinho sobre usufruto. Espero que vocês aí curtam e esclareçam um pouquinho as dúvidas de vocês. Usufruto, pessoal, faz parte daquela categoria de direitos que tratam de direitos reais sobre coisas alheias, né? Nada mais é do que um direito de usar e fruir de uma coisa que não é sua, né? Uma coisa alheia, e nessa utilização aí dentro de um determinado tempo se permite que o usufrutuário extraia aí frutos da coisa, né? Desde que não se diminua a substância dessa coisa. É por isso que se diz que no usufruto, em regra, não se pode extrair produtos da coisa. Por quê? Porque a extração de produtos diminui a substância da coisa, né? Então o usufruto é isso, gente. Nada mais é do que um direito real de uso e fruição sobre coisa alheia, em que a pessoa ela tem o direito de usar e fruir essa coisa dentro de um determinado tempo, e desde que não modifique a substância dela, né? E como vocês podem ver aí no conceito, a natureza jurídica do usufruto é direito real de uso e fruição sobre coisa alheia, né? São partes dessa relação aí. Nós podemos destacar o usufrutuário, que é o titular do direito de usufruto, aquela pessoa que vai usar e extrair frutos da coisa, e o do proprietário. E é assim chamado porque ele está despido, ele está desprovido dos poderes da propriedade, né? Por isso essa expressão no proprietário, né? O objeto do usufruto ele pode ser qualquer coisa. Na verdade, bens móveis e imóveis podem ser objetos de usufruto. No usufruto próprio, nós vamos ter os bens de natureza infungível. Na verdade, essa é a regra do usufruto. Pode ser bem móvel ou imóvel, mas de natureza infungível. E quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de usufruto próprio, né? Mas existe uma outra categoria de usufruto, que é o usufruto de bens fungíveis. E esse usufruto é chamado, na verdade, de usufruto impróprio ou quase usufruto. O que é o quase usufruto? É quando nós temos bens de natureza fungível e que são dados nesse direito real de usar e fruir a coisa. Ah, mas como que eu vou usar uma coisa que ela é fungível? Na verdade, a utilização dessa coisa vai acabar provocando o consumo dela, né? É por isso que o Código fala que nessa situação, nessa circunstância, lá no artigo 1392, parágrafo único, o Código vai falar que nessa circunstância o usufrutuário, ao término do usufruto, ele deve devolver coisa de igual gênero, qualidade e quantidade, né? Lembrando também que uma coisa fungível ela pode ser considerada infungível para a finalidade de usufruto, né? Outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui são as características do usufruto, né? O usufruto é um direito real, né, de uso sobre coisa alheia, uso e fruição sobre coisa alheia. Ele é essencialmente temporário, e quando a gente fala em temporário significa que ele tem um tempo de duração. Esse tempo pode ser determinado ou indeterminado. É por isso que a gente fala que o usufruto ele pode ser vitalício. E o usufruto vitalício significa que ele tem um certo tempo de duração, mas até a morte da pessoa. E aí nós puxamos já para a próxima qualidade, para a próxima característica do usufruto, que ele é intransmissível e personalíssimo. Então, o usufruto, a partir do momento que a gente fala que ele é personalíssimo, ele não se transmite para os herdeiros, também não pode ser vendido e também não pode ser penhorado, né? Isso aí traz para nós uma série de consequências, mas alguns detalhes daí a gente pode observar. Por exemplo, o usufruto pode ser cedido, né? Assim como também a gente pode alugar, pode arrendar, com o objetivo de extrair frutos e também dar incomodato, né? Aliás, o artigo 1393 ele é bem claro em falar exatamente isso daí. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas
o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Então, é possível a cessão no usufruto, tá? Eu só não posso vender o direito, mas ceder é plenamente possível. Outra coisa importante que nós temos que destacar quando a gente fala de usufruto é que o usufruto ele tem alguns modos de constituição, né? O primeiro modo de constituição que a gente tem que considerar é a vontade das partes, né, por ato inter vivos ou por testamento através do ato causa mortis, né? Essa, na verdade, é a principal forma de constituição, né, seja por escritura pública através do ato inter vivos ou por testamento. Além disso, pessoal, é possível também o usufruto legal, né, a exemplo do que nós temos no usufruto decorrente do poder familiar, onde os pais eles têm usufruto sobre os bens dos filhos que estão sob sua autoridade, né? Isso aí é o chamado usufruto legal. E também, pessoal, nós vamos ter outras modalidades menos importantes, mas que também acontecem bastante. Por exemplo, a subrogação real, que é aquela situação onde eu já tenho um usufruto constituído sobre um bem imóvel, por exemplo, e eu desejo transferir esse usufruto para outro bem, né? Se o usufrutuário não se opor, é possível que haja essa substituição. Então, nesse novo bem, o usufruto vai se constituir através de uma subrogação real, que é a substituição do bem dado, né? E também, pessoal, por usucapião, né? O usufruto de usucapião, pessoal, é um instituto meio estranho de você visualizar, que é como que você vai imaginar, né? Como que eu vou adquirir por usucapião o usufruto. Só que ele existe, ele está previsto inclusive no código, né? Se vocês olharem lá no artigo 1391, ele vai falar que o usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Ou seja, o próprio código está admitindo a existência da aquisição do usufruto por usucapião. E como é que vai se dar isso daí? Eu acho que, assim, a única forma da gente entender a aquisição do usufruto pela usucapião, dentro da ideia do artigo 1391, é você imaginar que o imóvel que já está sendo exercido a posse ad usucapionem tem um usufruto sobre ele, né? E aí, então, na verdade, essa usucapião, essa posse ad usucapionem não vai se dar sobre a propriedade da coisa em si, mas sobre o direito do usufruto, né? Aliás, por causa disso mesmo que o artigo 1391 já prevê que não há necessidade de se registrar a usucapião, a aquisição do usufruto pela usucapião na matrícula do imóvel. Por quê? Porque já está lá, né? O usufruto já está na matrícula do imóvel. Por isso que não há, então, essa necessidade de registro. E a última hipótese, pessoal, é a aquisição do usufruto por sentença, né? No Código de 1973 existia uma situação onde havia expressamente a criação desse usufruto por uma decisão judicial, lá no artigo 716 até o artigo 729 do Código de Processo Civil de 73. Lá havia a possibilidade na execução do juiz, por decisão, determinar a constituição de um usufruto em cima de um determinado bem, para que os frutos dessa coisa quitassem a dívida que estivesse lá em execução, né? Essa situação hoje expressamente não existe mais no Código de 2015, tá? Existe uma disposição parecida lá no Código de 2015, mas não usa mais a mesma expressão usufruto, né? Lá, na verdade, está trabalhando a ideia de penhora de renda da empresa, né? Ou do imóvel, na verdade, melhor dizendo. Então, na verdade, o Código de 2015 não prevê mais essa situação de usufruto. E aí você vai me perguntar, mas então quer dizer que acabou o usufruto por sentença? Não, na verdade não acabou, essa situação ainda não acabou. É possível haver a constituição de usufruto por uma decisão judicial. Isso pode acontecer, por exemplo, em situações de direito de família, é bastante comum, quando, por exemplo, o casal se divorcia e o imóvel
ele é, por exemplo, transferido para o imóvel patrimônio da família, é transferido para os filhos, e um dos cônjuges fica com o usufruto desse imóvel. E aí, então, nessa situação, é constituído esse usufruto por uma decisão judicial, ainda que homologatória, né? E nessa situação, pessoal, tem e essa aí, na verdade, a dúvida que me foi perguntada foi exatamente essa. Eu até comentei na live que nós fizemos na quinta-feira sobre o tema, se é possível, nessa constituição de usufruto, se é possível ser na modalidade onerosa, traduzindo a pergunta. É possível se ter um usufruto constituído de forma onerosa? Na verdade, pessoal, a regra é que o usufruto, a constituição dele é gratuita, né? Essa deve ser a regra, essa deve ser a forma normal de formação de um usufruto. Mas nada impede que haja a onerosidade, né? Na verdade, a lei, o código, no artigo 1390, 1391 e seguintes, na verdade, não impedem que o usufruto seja constituído de forma onerosa. Aliás, ele deixa vaga essa ideia no artigo 1390, quando ele fala que o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Então, na verdade, pessoal, o código não veda a aquisição, a constituição do usufruto na modalidade onerosa, né? Só que alguns cuidados devem ser tomados. Por quê? Para não se confundir isso com locação ou arrendamento, e até mesmo para não se confundir com o direito de superfície, tá? Mas nada impede que haja a possibilidade do usufruto oneroso, tá? Outro ponto importante que a gente tem que lembrar também em relação ao usufruto é que, como diz o artigo 1390, ele pode abranger toda a totalidade do bem, todas as utilidades desse bem, assim como também eu posso limitar a extração dos frutos e utilidade da coisa, né? Então, na hora de se constituir, o título ele pode prever algumas limitações ao usufrutuário. Isso não é, nada impede que isso aconteça, tá? E quando isso acontece, nós falamos que o nosso usufruto ele é limitado ou restrito. E para a gente encerrar também, pessoal, uma coisa importante que a gente tem que considerar também é que o usufruto é o primeiro dos direitos reais de uso e fruição sobre coisa alheia, né? Nós temos outros dois, que é o uso e a habitação. Só que o uso e a habitação, pessoal, eles ficam fáceis de entender a partir do momento que você compreende o usufruto. Por quê? Porque o uso e a habitação eles são derivações do usufruto. E, na verdade, o uso e a habitação eles são restrições do próprio usufruto, né? No uso, por exemplo, ele é destinado exclusivamente para a utilização da coisa e eu posso extrair frutos para a subsistência própria e da família. Então, eu estou limitando o uso e fruição da coisa. E na habitação eu vou limitar mais ainda. Por quê? Porque na habitação o uso da coisa vai ser exclusivamente para fins de moradia, sua e da família, né? Então, eu vou limitar ainda mais a utilidade da coisa, né? Só que é interessante, pessoal, que o código, ele, quando trata do uso e da habitação, ele remete as disposições legais para o usufruto, sendo aplicável naquilo que couber e que não for contrário à natureza dos institutos do uso e da habitação. Então, você entendendo o que é o usufruto, você consegue compreender facilmente o uso e a habitação, obviamente respeitando os limites de cada instituto. E para a gente encerrar o vídeo de hoje, pessoal, é interessante também vocês lembrarem a questão do seguro que o usufrutuário deve fazer quando se trata do usufruto, né? Se a coisa que for dada em usufruto tiver um seguro, pessoal, quem tem que quitar esse seguro é o usufrutuário, está lá no artigo 1407, né? Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as condições do seguro. Então quem vai pagar o preço do seguro é o usufrutuário. E, obviamente, se alguma coisa acontecer, se algo acontecer com a coisa dada em usufruto, obviamente que quem vai receber o dinheiro do seguro, quem vai receber a indenização do seguro não é o usufrutuário, e sim o proprietário, tá? E nessa situação ainda em relação ao seguro, é importante a gente lembrar também que se alguma coisa acontecer com
coisa dada em usufruto, existem alguns detalhes se essa coisa estiver segurada. E esse detalhe está lá no artigo 1408. E ele vai falar o seguinte: se o edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá se o proprietário reconstruir às suas custas o prédio. Mas, se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Então significa aqui, pessoal, que se o prédio for destruído sem culpa do proprietário, o proprietário não está obrigado a reconstruir esse prédio e, eventualmente, se ele reconstruir às suas expensas, às suas custas, o usufruto não se restaura, o usufruto não se restabelece. Acabou o usufruto, aliás, isso é uma causa de extinção do usufruto, artigo 1410, o perecimento da coisa é causa de extinção do usufruto. Mas, se a coisa está segurada e o dinheiro do seguro, o dinheiro da indenização do seguro, for utilizado para reconstruir a coisa, então aí sim nós podemos falar que o usufruto vai se restabelecer, não haverá a extinção do usufruto, exatamente porque a coisa foi reconstruída com o dinheiro do seguro que o usufrutuário pagou. Tá? Então, eu espero ter esclarecido as dúvidas, ter ajudado aí vocês no estudo dessa espécie de direito real. Se você curtiu esse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ter aí muitos vídeos, muitas novidades para vocês aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção, tenham aí todos uma boa noite e até a próxima, beleza? Até mais.